Estou aqui na ferramentaria Herten com o Edson, sócio proprietário. Edson, prazer, obrigado por me receber. Gostaria que você inicialmente fizesse uma apresentação da Herten, explicasse para quem está assistindo agora um pouco sobre a empresa, um pouco sobre a história, como a Herten nasceu. Fala um pouquinho da Herten para a gente, por favor. Sim, a Herten ela nasceu em 1981. Tinha um pessoal que eram sócios da Acros, que hoje é o Grupo Amanco, né? Empresa de conexões. Ela estava no mercado crescendo e para poder competir com a Tigre, que é a número 1 do mercado, ela tinha que ter um diferencial. E os sócios, eles optaram como diferencial, como eles não tinham muito dinheiro para investir em máquinas, em montar uma ferramentaria que desenvolvesse tecnologia em moldes de conexão. Só que eles queriam que essa ferramentaria ela fosse independente, né? Eles seriam os donos, mas independente, que ela teria que sobreviver sozinha. Para isso, eles pegaram uma pessoa do mercado também, que o nome dele é Fredulinus Mariung, e ele entrou de sócio na ferramentaria e ele ia ser o gestor da ferramentaria. Eu era aprendiz na época, né? Desde o primeiro dia da empresa, eu trabalhei na Acros, fui transferido. A gente começou dentro da Acros, onde era a ferramentaria da Acros, com 2 máquinas, né? Umas 10 pessoas. O mercado de conexões começou a bombar muito, né? Foi pego aquela época que isso era a época de ouro do Brasil, né? E aí o crescimento foi muito rápido. Com isso a ferramentaria também foi crescendo proporcionalmente, né? Aí em 83 a gente se transferiu para onde a gente está aqui hoje, nesse endereço, né? Como o mercado de conexões começou a bombar muito, a gente trabalhava praticamente 80%, 90% da nossa capacidade para atender a Acros. E a gente tinha alguns clientes específicos, né? Joinville não era o polo que é hoje de ferramentaria, né? Não tinha tantas ferramentarias, então a gente tinha alguns outros clientes, né? Como o Wetzel, Britânia, a Condor de São Bento, né? E fizemos alguns moldes para uma empresa de brinquedos da Alemanha também na época, mas o forte era fazer moldes de conexão, com tecnologias avançadas para a Acros poder competir com a Tigre. Em 95, a Acros ela completou, bem dizer, a linha de produtos dela, ela já estava em outro patamar de empresa, né? E os sócios chegaram para o seu Fred e disseram, a partir do ano que vem, a nossa demanda de moldes vai ser 30% da capacidade atual de vocês. Ou diminui, né? Ou vai buscar esse excedente no mercado. Ficou mais ou menos um meio ano assim, aí o seu Fred ele resolveu sair da sociedade e montar a ferramentaria dele, né? E foi feito um acerto. O meu pai, que era o outro sócio ferramenteiro, né? Só que ele também era sócio da Acros, ele fazia um trabalho lá dentro da Acros de definição de quantidade de moldes, quantas cavidades ia ter para a Acros, né? E aí ele veio para assumir o lugar do seu Fred para administrar a ferramentaria. O seu Fred levou algumas pessoas daqui como sócios dele, né? Aí logo em seguida tivemos que diminuir o tamanho da empresa, né? A gente trabalhava em 3 turnos, fomos para 2 turnos. Nessa época houve a mudança de nome, né, da nossa empresa. Foi feito um concurso, como a gente pertencia ao grupo da Acros, foi feito um concurso e uma pessoa botou lá Herten, né? Você homenageou um sócio ferramenteiro, então é uma parte do nosso sobrenome, né? O logo, quem conheceu a Acros, ele é igual como era o Acros, né? Tem a bolinha vermelha. Em 96, a Acros foi vendida para o Grupo Amanco, né? Então, os sócios que não eram ferramenteiros, eles venderam a parte deles da Acros, e aqui na Herten a participação deles foi negociada com meu pai, né? Meu pai ficou com 80% e o Grupo Amanco na época ficou com 20% da empresa para nós não trabalharmos com os concorrentes deles em moldes de conexão por causa das tecnologias desenvolvidas, né? Boa sacada, né? Em contrapartida eles tinham que colocar o 30% da nossa capacidade de pedidos aqui, né? Não fazer molde em outro lugar. Foi uns 2, 3 anos assim, daí entraram uns diretores novos na Amanco, eles acharam que seria por bem eles começaram a comprar moldes em outros lugares também. Aí a gente fez um acerto, meu pai comprou os 20% deles, né? Aí a empresa ela passou a ser 100% familiar, né? E hoje o nosso principal cliente é a VAV, né? Que era a Amanco, né? Então eles foram para o mercado, mas
também continuaram gostando da gente, né? E como a gente tinha uma ligação com a Vavin aqui, né, que ela virou um grupo internacional, hoje não, já há vários anos a gente exporta também para as outras Vavin do grupo, né? A gente exporta para Equador, Costa Rica, México, Estados Unidos, né? E trabalha também para as outras empresas de conexão. Nesse período também, como o volume não era tão grande, né, a gente se desenvolveu em outras tecnologias de molde, né? Moldes para injeção de alumínio, de pequeno porte até moldes para 50 toneladas de tamanho, né? Automotiva, linha branca, moldes de talheres descartáveis, né? Isso, desculpa interromper, mas foi uma estratégia de mercado ou foi uma oportunidade de mudar? Porque sair de tubos e conexões para uma linha de descartáveis, por exemplo, é algo bem... Quando a gente tinha aquela demanda grande da Acros, aquele excedente, a gente fala a carne de pescoço, né? O molde simples, o pessoal fazia em outros lugares. Quando eram moldes mais complicados, como a gente já tinha uma expertise de desenvolvimento de tecnologias, no caso para conexões, mas... né, aí o pessoal vinha aqui, né? Então a gente já tinha um pezinho em alguns setores, né? Foi uma estratégia de a empresa poder ser rentável, tá indo em outros mercados, né? E sempre com esse foco de desenvolvimento de tecnologias, né? Não só fazer um molde simples. A gente sempre foi arrojado, a nossa equipe de projetistas sempre está indo visitar feiras. A gente desde 84 sempre participou visitando as feiras internacionais, né, que é a maior feira de plástico, é a Feira K. Sempre teve gente nossa lá visitando, justamente para buscar tecnologias para poder, não só para conexões, também para outros segmentos, para poder oferecer para os nossos clientes, para poder ter um diferencial. Vou puxar um pouquinho agora para a história da empresa familiar. Quer queira, quer não, é um cenário que a gente enxerga, que a gente encontra em praticamente 80% dos clientes da GRV. São empresas familiares, empresas, em algumas situações, empresas até que quem iniciou a empresa saiu de uma empresa maior, comprou uma máquina, começar a fornecer. Não foi exatamente esse o caso aqui, como a gente já viu, mas o fato da empresa ser familiar, o que impactou? Gerou alguma dificuldade no processo de gestão? Não gerou? Como foi esse processo, tendo essa situação de empresa familiar para a gestão da empresa em si? Aqui na nossa empresa a gente não sentiu, né? Porque, tipo assim, eu tô desde criança aqui, né? Eu comecei com 15 anos, a empresa era pequenininha, né? Então não teve aquele... É diferente do que você já está estruturado e entrar uma outra geração, né? Eu entrei no chão de fábrica, né? E tive que suar, então as dificuldades minhas do meu pai eram juntas, né? Então a gente acabou não sentindo isso. Estamos na segunda geração, né? Meu irmão também está aqui, ele veio um pouco mais tarde, né? Mas, assim, essa dificuldade a gente não sente, né? Talvez uma terceira geração já seja um pouquinho mais... possa dar algum tipo de conflito, né? Mas isso é natural, né? E como você falou, né, que a Herten, você tinha comentado que muitos saíram de uma ferramentaria para montar o seu negócio, né? Nós não somos esses filhos. Nós somos os pais. Sim. Muitos saíram daqui e são donos de ferramentaria hoje. Isso, assim, eu acho saudável, né? Porque você acabou criando alguém, né? E a concorrência, quando ela é saudável, ela é boa, né? Quando a gente começou, Joinville tinha uma dificuldade, né? Que tinha, acho que 4 ou 5 ferramentarias aqui. Qualquer representante que você precisasse conversar tinha que esperar vir de Curitiba. A serra não era duplicada, o cara não gostava de vir, não existia internet, mas quando Joinville acabou virando um polo, todo mundo tem o seu representante aqui em Joinville, né? Porque é aqui que está acontecendo os negócios, né? Então esse tipo de coisa, por um lado é ruim, por outro é bom, né? Também a formação de mão de obra começa a melhorar. Você tinha comentado que depois de um tempo vocês mudaram aqui para o endereço atual, saíram de onde vieram para cá. Sempre foi esse espaço todo aqui ou esse ambiente foi crescendo? A mudança foi rápida, né? A ferramentaria começou a trabalhar lá dentro da Acros em 81. Aí na virada de 82 para 83 a gente veio para cá. Aqui era o dono do galpão, ele tinha um depósito de papelão. A gente no começo utilizou essa área que vocês viram aqui, que é a montagem,
e até um pedaço da onde é as máquinas, né? Aí o resto era, o outro lado lá era dele. Aí conforme a gente foi crescendo, né, eu falei, para atender aquela demanda de Acros, né, nós chegamos a ter 120 funcionários, nós tínhamos duas turmas de centro de formação, que a gente mesmo formava a nossa mão de obra. Então nós tínhamos quase 120 funcionários. Aí a gente ocupou tudo, né? Inclusive o dono do prédio, ele morava onde hoje é o estacionamento, né? Ele saiu por estratégia, mas foi desmanchada a casa dele para virar o nosso estacionamento. Então, foi essa... Foi seguindo, o crescimento da empresa foi seguindo também o crescimento físico. Sim. Legal. Bom, a gente falou um pouco da história, eu estou vendo muita coisa, como a gente consegue ver aqui no showroom de vocês, tem bastante peça automotiva. Hoje vocês se denominam especialistas em algum desses segmentos ou nós somos especialistas em molde? O que vier, eu vou atender com qualidade. Assim, a gente tem a qualidade em todos os segmentos que a gente atua, né? Mas no Brasil, como infelizmente a gente não tem aquela cultura de ser exportador como as ferramentarias europeias, né? Lá quem faz conexão só faz conexão. Em Singapura, as ferramentarias são especializadas em atender HP, só fazem molde para impressora, né? Mas só que fazem para o mundo inteiro. E aí a gente aqui, para poder sobreviver, a gente tem que trabalhar para vários mercados. A conexão está ruim, a automotiva está boa. E você tem que se especializar em todos eles, né? Claro que tem os mercados mais fortes, né? Eu diria que a nossa maior expertise é em moldes de conexão e na parte automotiva nos moldes para injeção de alumínio, né? Que são essas peças. Mais do que a gente atua também na parte de plástico para automotiva, mas o mais forte para nós é onde a gente se especializou e até gosta de trabalhar mais, né? É nos moldes para injeção de alumínio. Vou puxar agora um pouquinho só para a história, onde começa a história com a gente, né, com a GRV. Quando foi que vocês viram a necessidade de ter um sistema na empresa? Né? A GRV foi o primeiro sistema de vocês? Não foi? Quando vocês viram a necessidade, primeiro, de ter um sistema para gerenciar a empresa e, segundo, de quando houve essa visão de vamos colocar a GRV? A gente sempre, vamos dizer, esteve à frente dos nossos concorrentes, né? Em busca de coisas novas, né? Uma pela necessidade da Acros, né? Isso na parte de tecnologia de moldes, mas na parte de gestão, a Acros ela foi uma empresa revolucionária nas metodologias japonesas de trabalho, né? Just in time, Kanban. Então o gerente industrial lá foi para o Japão, ele trouxe essa metodologia e ele falou, dá para fazer Kanban em ferramentaria. Ele veio e implantou. Era tudo manual, né? Porque naquela época não tinha internet, computador era. E quem dá certo as coisas no papel, quando surgiu a oportunidade de começar a informatizar, né? E o seu Fred, nisso aí ele foi uma pessoa bem avançada, né? E pelo que eu sei da história da GRV, ele foi meio cobaia, né? O nosso primeiro sistema, a gente nem conhecia vocês, eu não sei se vocês existiam na época, eu não lembro o ano, mas tem um pessoal aqui de Joinville, ele é amigo particular, mas ele tem uma empresa, a empresa conceituada. Ele tentou, mas assim, algumas coisas deram certo, outras não deu, e aí apareceu o GRV, né? E foi a solução que a gente viu que assim, ela era bem voltada só para ferramentarias, né? E aí já tem alguns anos, né, de desenvolvimento, né? Mas essa parte eu não acompanho tanto, né, porque eu sou o pé na estrada da empresa, né? O comercial ele tem que estar na estrada, né? Eu vou atrás dos clientes. Então, essa parte depois do desenvolvimento, né? Mas não foi o primeiro software, né? Foi o segundo. O pessoal de empresa, como o Joinville começou a ficar atrativo, né, pelo número de ferramentarias, na época chamava DataSul, ela tentou, mas assim, cada um na sua praia, né? Tem uns que vai, tem outros que não vai, mas a gente nunca desistiu, né? Até encontrar vocês e mesmo eu não estando tão inteirado, mas a gente vê que os resultados estão acontecendo. E na época, o processo de informatização era o principal chamariz de ter um sistema. Sim. Porque, vamos dizer, um molde,
ele tem muitos componentes para serem construídos, né, comprado, a parte de orçamento também, tudo não é igual uma empresa de produção de série, né? E aí você imagina os kanbanzinhos, tudo manual, né? Os nossos programadores ficavam loucos. Tudo que vem para auxiliar, né? Que a informática, com as ferramentas dela, é para automatizar, para você ganhar tempo e para gastar tempo pensando, né? Que é o principal, né? Então a gente sempre correu atrás disso, né? Para não perder tempo no preenchimento do papel e buscar as coisas para agilizar a nossa parte administrativa da coisa, né? Como que foi, já que quando foi contratado, o senhor já estava bem à frente do processo da empresa, como que foi aderir a um sistema para a empresa toda? Como que foi o teu pessoal lidando com essa mudança? Isso você sabe, que causa desconforto, né? Toda mudança, ela é um choque, né? Sim. Aí tem pessoas que já vão surfando junto e tem outros que vão remando para trás. Isso é natural, né? Eu quando fui projetista de prancheta, quando veio a primeira estação de CAD, a gente tirava a onda do cara do CAD, né? Porque, eu na prancheta sou melhor, né? Você fica com medo, né? Porque um diretor dizia, tem 10 projetistas com 3 AutoCAD e vai dar a mesma posição. Alguém vai perder o emprego, né? Esse choque existe, né? Mas depois que a pessoa vê a facilidade, aí ela compra a ideia. E aqui, graças a Deus, a gente sempre teve mais pessoas a favor do que contra, né? Isso facilita, né? Eu vejo um ambiente, todas as vezes que eu venho visitar aqui a Airten, eu vejo um ambiente muito bom de trabalho. Como que é a tua equipe hoje? Esquecendo um pouco da parte de sistema, fala um pouco da tua equipe, porque passando, a gente estava lá em cima agora há pouco, ali na sala que fica o pessoal, praticamente todas as áreas estão ali quase na mesma sala, né? A sinergia é boa, o trabalho é bom e nos demonstra uma equipe muito capacitada. Fala um pouco dessa tua equipe para nós. Hoje, para você formar uma pessoa, não é fácil, né? Aí você tem a pessoa boa, né? Perder para o mercado dói, né? Então, a gente procura fazer um ambiente familiar, né? Não só aquela relação patrão-empregado, né? E dar condições para o pessoal, né? E ouvir eles bastante também, né? Porque ninguém é dono da verdade. E isso tudo faz com que o ambiente fica bom, né? E o Lucas sabe, há anos fui um defensor dessa sala, assim, todo mundo junto, né? Que antes era tudo separado. E um dos maiores problemas que a empresa tem aí, que a parte informatizada acaba ajudando em algumas coisas, né? E outra é todo mundo junto, é a comunicação, né? Então, o que a gente fez? Vamos juntar as cabeças pensantes tudo numa sala, que a comunicação é na hora, né? Aí o outro vê que está comunicando errado, já vai lá e ajuda. Então, isso tudo... E acaba transformando o ambiente de trabalho num ambiente gostoso, né? É bem isso. Bom, isso é bom, né? Dá um ambiente de trabalho bom para quem? Para o colaborador e para a direção também, né? Então, eu sempre falo, né? A maior parte do dia você passa com quem você trabalha, né? Sim. Até mais do que com a família, né? Então, tem que ser bom, né? Se não for bom, aí você passar a maior parte do dia passando nervoso não é legal. Como nós vamos entrar agora na parte bem mais técnica, né? O senhor mesmo falou que estou envolvido, mas nem tanto, estou mais na estrada, né? Sou da parte comercial também, eu sei como funciona. E a gente gosta também de estar mais na estrada do que enfiado com a cara no computador, né? 2 anos de pandemia foram castigo, terríveis. Então, vou agradecer o tempo que a gente está batendo papo aqui. Daqui a pouco a gente já vai conversar com mais alguém da tua equipe. Agradecer já de antemão de nos ter recebido aqui, conversado com a gente, contado um pouco da história e desejo muito sucesso para a Airten por mais longos anos. Não vou dar uma data específica, não. Vamos torcer para que isso passe por mais gerações. Obrigado. Tá certo? Obrigado, Edson. Tá bom, eu que agradeço. Quem vai conversar comigo agora é o Marcos, coordenador de PCP e Engenharia aqui da Airten. Marcos, obrigado por falar com a gente. Prazer. Gostaria que você se apresentasse para quem está assistindo, contar um pouquinho sobre a sua jornada aqui na Airten e a gente vai falando depois um pouquinho sobre o sistema também. Por favor. Ok. Então, eu estou aqui há 21 anos na empresa. Eu vindo da área do DICAM,
aqui, quando fui contratado na empresa. E depois de 10 anos, o pessoal fez a proposta para a gente assumir o PCP aqui na Herten. E quando eu peguei, o sistema já estava implementado aqui na Herten, e aí foi um processo de aprendizado dentro do software, conhecer o software e também desenvolver toda a parte de processo de PCP dentro de uma nova ideologia de trabalho aqui dentro da Herten. Então você vem de uma das... A gente conversou um pouco mais cedo com o Edson, que a empresa veio sofrendo várias revoluções ao longo dos anos, né? Exato. Então a tua foi uma delas, né? Sair do campo para transformar, criar um um processo ali de PCP, uma das revoluções da Herten. Com certeza, foi um desafio, porque é todo um processo de aprendizado. A gente conhecia o processo de usinagem, conhece o processo das peças, como deveriam ser feitas, tudo que acontece dentro do processo de engenharia aqui. Mas o processo em si de PCP foi um aprendizado novo. Legal. Na época, o sistema já estava implementado, né, o GRV CPS, que é o ERP nosso que vocês utilizam aqui, já estava, não digo implementado, mas estava ali no processo, pelo menos administrativo, com apontamento. Ele estava rodando, mas ainda não era o foco dele no PCP, né? Qual que foi o desafio, além de implementar uma área nova e ainda implementar um sistema junto com essa nova área? Então, assim, o maior desafio é que nós trabalhávamos com um sistema de Kanban, com quadros de Kanban, com etiquetas, e até então era o processo que vinha funcionando, então é um impacto cultural, né? Estava dentro do conhecimento do pessoal, o pessoal dominava, e você arrancar os quadros de Kanban de uma semana para outra e começar do zero e fazer o sistema atender, com certeza não foi fácil. Tivemos bastante problemas, tínhamos problemas de apontamento, problemas de o pessoal em si aceitar toda a mudança de processo, a resistência normal, né, com mudanças, o pessoal pensa a característica de ter uma resistência e depois foi se trabalhando em cima disso. A gente fala que toda mudança gera desconforto, né? Sim. Independente se ela vai ser boa no futuro ou não, o ser humano gera desconforto com as mudanças. O principal desafio que a gente encontra nas empresas que a gente fornece o sistema é essa questão da cultura, principalmente do apontamento, né? De não olhar o apontamento como algo que você está controlando as minhas horas, e sim como parte do processo onde eu informo as horas para que o PCP analise um prazo de entrega, para que a diretoria avalie se aquele processo deu lucro ou deu prejuízo. Essa visão que nós temos, você como gestor, eu como comercial aqui da GRV, a gente tenta passar como que foi para o teu pessoal naquela época na produção e hoje ainda, porque a gente sabe que, infelizmente, pessoas vão e vêm, né? Então o quadro de vez em quando muda. Como que é colocar isso na cabeça de quem utiliza essa ferramenta, que é parte do processo, não é só para controlar a hora, né? Qual que é o desafio disso? Bom, primeiro teve que mudar a nossa cabeça, porque assim, a gente às vezes tenta empurrar as coisas sem estar convicto de tudo que a gente está querendo implantar. E a gente também, o pessoal, pela própria resistência, eles vão fazer questionamentos. Se você não está com o devido conhecimento e dar subsídio para eles, para que eles possam se sentir seguros o porquê da ferramenta e por que nós vamos aplicar daquela forma, o pessoal realmente acaba arrumando desculpa. Mas a gente então teve que mudar primeiro, cuidar com a forma com que a gente fosse abordar o funcionário para explicar para ele. Então a gente começou a colocar todas essas etapas que você colocou, além disso, mostrando que isso também influencia em negócios futuros, que eu dou subsídio para o meu comercial fazer orçamentos embasados dentro de um histórico. Por mais que eu não faça peças iguais, mas existem características no molde que eu posso aproveitar. Eu quero fazer um comentário, pegando isso que você falou de dar embasamento para o teu comercial baseado no que aconteceu na produção, no que eles colocaram para nós de apontamento e claro, etc., de compra de matéria-prima, de todo o processo, né? De dar embasamento para o teu comercial. Vocês chegaram num nível que, para nós da GRV, é espetacular, de tirar indicadores para analisar não só uma ordem de serviço, né? O Lucas, que é teu parceiro ali no PCP, na parte ali,
ele mostrou para nós alguns indicadores mais cedo, que é muito legal ver essa maturidade que a empresa chegou, baseado no que acontece na produção, baseado no que acontece em todos os projetos, de analisar todo o fluxo, né? Ele mostrou inclusive para nós um indicador onde ele mostrava previsões de terceirização para saber se a gente está orçando corretamente ou não, para ver se a gente atendeu a expectativa ou não, né? E pelo que a gente está conversando já o dia todo, a ideia não é parar por aqui, né? A ideia é extrair mais dados do sistema. Vocês buscam ainda mais pontos de melhoria? O que vocês hoje estão buscando pontos de melhoria? Bom, aqui a gente pode abrir um parênteses, né? A gente só está conseguindo fazer isso por quê? Porque o software é aberto. Eles nos permitem fazer relatórios personalizados, eles nos permitem implementar com alguns recursos nossos. Então, a gente consegue essa informação porque a base de vocês é aberta e a gente consegue buscar. E a estrutura que existe dentro hoje do software nos permite buscar informações precisas, porque está tudo amarrado no nosso processo aqui hoje. Tanto a parte de apontamento, a parte de sequenciamento da fábrica, através do planejamento, né? Então, com certeza, o que a gente está querendo buscar agora é o máximo de automação possível dentro dos nossos processos, automação no software. Então, a gente sabe que o software permite fazer isso, só que são etapas, são escadinhas que a gente está buscando aos poucos, né? Então, a próxima etapa agora, com certeza, é automatizar toda a parte do processo de terceirização, buscar toda essa implementação dentro do nosso método de trabalho, utilizando o CPS como a nossa ferramenta de trabalho. Legal. Meu nome é Samuel, sou provedor da empresa Hertz, trabalho na empresa há 20 anos. Esse é o nosso sistema Connect de apontamento. Eu venho primeiro no aplicativo aqui, procuro a minha foto, depois eu procuro a máquina que eu estou trabalhando, que no caso é a Micron. Eu vejo na minha folha a posição e a OS da peça que eu estou fazendo, que no caso é 25007, e boto iniciar apontamento. Aqui eu já posso começar o meu trabalho. Vou voltar um pouquinho no apontamento que você mencionou e eu acabei lembrando aqui. Vocês são clientes da GRV, tempo suficiente para usar o apontamento na época do coletor. Não lembro nem se vocês chegaram a usar o coletor físico e depois o virtual. Utilizamos os dois. E hoje o pessoal utiliza o Connect. Exato. Nós vimos até o Samuel fazendo aí um teste no Connect para nós, né? Essa mudança de formas de apontamento gera impacto, a gente sabe, mas gera também processos de melhoria, né? Ali no Connect tem a listagem do que é planejado. Além dessa mudança, além do apontamento, hoje o que gera de facilidade ou de indicadores? Me fala um pouquinho sobre esse uso do planejamento no teu chão de fábrica, do nosso planejamento, né? O que está ajudando vocês no prazo de entrega, enfim, todo o processo? Então, eu tive uma visita agora de manhã de um cliente e ele necessitava ver algumas peças que estavam sendo construídas do molde dele. Rastreabilidade. Eu consigo de forma muito rápida entender onde que as peças estão em cada célula, se está em terceiros, se está num processo interno. Eu consigo ter agilidade em ver o processo todo controlado aqui dentro e onde que estão as coisas devidamente alocadas. Então isso agiliza muito o processo. E isso, consequentemente, me agiliza também o quê? Eu poder fazer um cronograma embasado em cima do meu planejamento e da minha carga máquina. Eu consigo enxergar hoje de forma bem expressiva isso. Quando a gente trabalhava com o método antigo, com o Kanban, era muita planilha, era muito controles individuais. Cada funcionário tinha um controle, então hoje está tudo integrado no sistema. Com isso a gente tem realmente resultado muito mais rápido das informações. Legal. Então hoje a produção totalmente integrada, sai as ordens de serviço lá de cima, vem para a produção, apontamento, então hoje está tudo rodando bem, a engrenagem está funcionando bem. Exatamente. O fato de você poder importar a tabela da engenharia já com os itens assim, para fazer as compras dos aços, os itens comerciais. Então toda essa automação e toda essa integração facilita muito, né? Fica tudo com rastreabilidade e você consegue enxergar cada etapa de forma bem clara, né? Legal. Falando de compras agora, vocês usam uma ferramenta
nossa, que ela foi lançada recentemente, que é o portal de cotação, né? Não sei, como não é exatamente a tua área do PCP Engenharia, se você seria a pessoa ideal para falar da experiência total com ela, mas você chegou a ter algum contato com essa ferramenta do portal de cotação? Viu algum ganho nela? Me fala um pouquinho sobre essa ferramenta. Bom, como o nosso setor hoje, fisicamente ele está junto com o pessoal de compras, engenharia, comercial, está todo mundo junto, todo mundo conversa e todo mundo está antenado na dificuldade de cada um dos setores, né? E o Lucas, quando ele viu essa possibilidade de implantar esse portal da parte de cotações, ele foi atrás, já fez funcionar e deu treinamento pro Derval. E assim, a gente tem visto com bons olhos. O Derval hoje tem tido alguns pequenos problemas, que é a adaptação do fornecedor, mas facilitou muito a vida dele, né? Porque todas as cotações vêm rápido, vem preenchido, tá tudo na visual, então a cotação aparece o preço de cada fornecedor certinho, na ordem correta. Antes ele tinha que fazer toda a implementação manual, então, poxa, isso aí é muito jóia, né? Automatizou toda essa etapa que ele fazia manual hoje. Legal, isso é bom para quem está assistindo a gente saber que o foco nosso não é só tentar ajudar na produção, além de integrar todo o processo, é conseguir ganhos, melhorias de processo em todos os departamentos. Compras, quer queira, quer não, está diretamente envolvido na tua produção, né? Se o material não chega com qualidade, não chega num preço bom e não chega rápido, a gente vai ter problema lá na frente, né? Sim, certamente, porque quando é feito o preenchimento lá do fornecedor, a gente não considera só o preço. Claro que o preço é importante, mas a gente também olha o prazo de entrega. Então ficou de forma muito mais rápida e poder enxergar o prazo de entrega de cada fornecedor ali com a cotação no portal. Legal. Me fala um pouco do uso do planejamento. O que está agregando para vocês? O que está ajudando? Me fala um pouquinho sobre essa ferramenta que vocês usam. Ok. Primeiro que vocês também implementaram melhorias no planejamento, né? Então hoje ele roda sem ter que ter intervenção manual. Então isso houve uma evolução considerável, né? Isso facilitou bastante. Então ele está rodando, acho que a cada 15 minutos, fazendo a sua própria programação. Então a gente não tem mais essa preocupação de ficar olhando diariamente e rodando o planejamento manualmente. Então facilitou bastante o nosso trabalho. E claro, depende também do comprometimento da questão do apontamento, finalizar as etapas, os tempos estarem mais programados de forma correta, né? E com isso todo mundo se disciplinou em fazer a coisa um pouco melhor, cada um cuidando um pouquinho mais do seu, e isso trouxe qualidade também nos resultados da empresa, tá? Então a gente conseguiu enxergar uma melhoria considerável no andamento das etapas aqui dentro da empresa. Que legal, é bom saber que o que a gente faz ajuda a Herten a chegar sempre no nível de excelência que está no mercado há tanto tempo. Eu estava conversando com o Jackson, que é um dos diretores, irmão do Edson, né? Sim. Um pouco mais cedo, e ele comentou com a gente sobre uma mudança vamos dizer assim, uma mudança de pensamento e de uso do sistema aqui na Herten, né, recente. Okay. Fala um pouquinho dessa mudança, porque segundo ele foi bem pesada, foi drástico o negócio. Então, até então a gente vinha trabalhando com uma metodologia baseada em cima das outras aplicações que nós tínhamos e da forma de trabalho que a gente vinha até então. E nós cobramos de todos a mudança, mas administrativamente falando, nós não percebemos que nós estávamos com os vícios do passado. Então, numa vinda de vocês aqui, vocês começaram a passar alguns pontos da metodologia, do software, o porquê, embasado em cima de estudos que foram feitos, e a gente começou a entender que, na verdade, nessa etapa, não era o software que estava com o problema, mas sim nós que estávamos utilizando o software de forma errada. Então, a gente começou a entender como nasceu o software e como nós deveríamos utilizar. Então, todo mundo aqui deu uma freada e vamos começar do zero. Então, todos os setores passaram por uma reestruturação, onde que foi feita a contratação do Lucas, que o Lucas veio para cá, daí ele começou a se inteirar bem mais do software, começou a se envolver mais com treinamentos que vocês disponibilizaram, né? E com isso, a gente teve sucesso. Mas até então, a gente vinha batendo cabeça, tendo dificuldades e colocando problemas no software. Quando a gente mudou, a gente começou a entender
que isso facilitou bastante o nosso método de trabalho depois, tá? Mas até então a gente ficou com bastante dificuldade de implementar essas melhorias, tá? Legal. É dolorido, mas para nós é satisfatório ouvir esse tipo de relato, né? E hoje, pensando em algo mais como ganhos ou reduções, o que vocês conseguem mensurar de a GRV conseguiu ajudar vocês com as ferramentas que nós temos para ganho ou alguma redução de prazo de entrega, ganho de produtividade? Me fala um pouquinho desse sentimento de antes e depois da implementação. Ok, então o primeiro ponto, a gente já conversou, rastreabilidade. Então me ajuda bastante a entender. Se eu olhar o processo de Kanban, como eu falei, né, era um processo totalmente dependente de planilhas, cada um tinha a sua própria gestão. Hoje está tudo no sistema. Então fica muito mais fácil você ter a rastreabilidade de tudo isso. Isso gera informações mais precisas e eu consigo entender, de forma geral, como está o andar da minha fábrica pelos relatórios que a gente consegue tirar. E isso também facilita em estratégia comercial ou financeira. A gente pode tomar decisões mais assertivas, poxa, eu vou adiantar o molde que financeiramente isso é interessante para o nosso caixa, desde que ele não comprometa o prazo de entrega para o cliente. Então, com certeza isso é ganho, porque a gente não pode falar só hoje no ganho entregar, não é só o foco, mas a gente tem que pensar também na saúde financeira da empresa, né? E com isso a gente tem um bom resultado, a gente consegue enxergar onde que a gente pode acelerar um molde, que tem alguma parcela para receber em eventos, que nos auxilia na questão também de manter a saúde financeira da empresa. Bom, Marcos, eu gostaria de agradecer a recepção tua, de toda a tua equipe, dar os parabéns pelo empenho que vocês têm, não só com a Herten, e sim com a gente também, porque você está aqui há bastante tempo e a parceria entre o Marcos e a GRV também é grande, não só com a Herten e a GRV. Desejamos todo sucesso para a empresa, para você também, e obviamente esperamos que a parceria se estenda por muito tempo ainda. Da forma que a coisa tem caminhado, eu não vejo de outra forma, né? É natural acontecer isso, né? A gente também agradece o empenho de toda a equipe de vocês, né? Sempre tendo uma preocupação de melhorias constantes. Um software que atende vários segmentos, então tudo caminha dentro de um prazo correto, mas o usuário sempre quer mais pressa, né? Mas a gente fica muito feliz com aquilo que a gente tem conquistado com essa parceria que nós temos hoje. Maravilha, muito obrigado. A gente conversou um pouquinho sobre o passado da Herten, né? Agora com o Marcos sobre o presente, e eu quero saber de você quais são os planos para o futuro da Herten. Os planos sempre são, né, de uma maneira assim otimista, tá sempre correndo atrás de novas tecnologias, né, em termos de máquina, de parte de tecnologia de informação, de tudo, né, participando de feiras, vendo o mercado. A gente acredita que o país ele está numa crescente já, né? Isso não é futuro, é parte do presente. A gente está vendo que esse segundo semestre estão acontecendo coisas boas em termos de negócio, né? E a gente aposta no futuro, né? Estamos assim, em negociação com máquinas novas, né? Já está vindo já temos planejamento para mais investimentos, né? Sempre com o pé no chão, mas apostando no futuro. Então, a gente acha que ferramentaria é um segmento importante na cadeia das indústrias, né? Porque trabalha basicamente com lançamentos, né? E o Brasil é um país grande, né? A Binfer ela já fez estudos que, mesmo que lotar todas as ferramentarias do Brasil, ainda vão ter que importar moldes, né? Então, a gente tem que batalhar pelo nosso quinhão, ser otimista e apostar no futuro. Que legal. Bom, espero muito sucesso novamente no futuro da empresa, no presente e no futuro, e que a nossa parceria continue por todo esse futuro aí que vem pela frente. O futuro de vocês depende do nosso também. É uma cadeia, né? Então, é bem por aí. Tá certo, então. Juntos a gente vai chegar lá.